Fala turma, levantamos para vencer mais um Clube 5AM com o propósito de causar transformação. Pessoas transformadas transformando ao seu redor. Bora para cima que segundou, isso aí, a melhor segunda dessa semana. Você levanta na segunda, com o mesmo entusiasmo que na sexta, aí você está disposto a vencer na vida. Temos aí com o chimarrãozinho M2, no escritório M2, segunda-feira já é clássico, vim pro escritório, fazer live às 5 da manhã e derreter. Segunda-feira é o melhor dia da semana para você derreter de verdade, tá? Fazer 2 dias dentro de um dia de produtividade. Se você arrancar a segunda produzindo, valendo, o resto da semana está resolvido, tá tudo certo, planejado, derretendo, tocando terror aí. Vai dar certo, tá? Segundou, melhor segunda dessa semana. Vamos pra cima. Regis chegando, Gelson, sejam bem-vindos. Dani Silva, bora, pessoal. Que ou tá com insônia, né? A segunda. Sabe que essa noite eu acordei 2 e pouco da manhã, eu pensei, que estranho, cara. Acordar essa hora, geralmente eu não acordo. O meu ar-condicionado, eu desligo o digital ali para não ficar aquela claridade e fui desligar e minha pilha do controle pifou e não teve jeito de eu conseguir desligar o digital do ar, já ficou aquela claridade, eu não acho que foi isso aí, eu acho. Hoje eu vou atrás de uma pilha. Vamos lá, Michael Cristiano, seja bem-vindo, cara, levantamos para vencer, vamos embora, que é segunda, né, cara, que gostoso a segunda, eu amo a segunda. Eu amo a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, domingo, né? Levantar cedo no domingo, é isso aí, cara. Não adianta o pessoal levantar cedo na segunda para trabalhar para os outros, chegar o domingo dormir até meio-dia porque é a sua vida. Não, minha vida não presta, minha vida é uma porcaria, então eu vou dormir. A segunda eu tenho que trabalhar para os outros, porque a vida dos outros é importante. Então eu vou lá trabalhar para os outros na segunda-feira cedo. No domingo não, no domingo eu durmo. Porque a minha vida não tem tanto interesse. Fico doido com isso, cara. Doido. Vamos pra cima. Não pode, cara, não pode. Tem que levantar nem que seja pra capinar ao redor da tua casa no domingo, que já é importante. Minha filha ontem, sábado, acho que ela começou sábado, mas a Manu começou a fazer um rodeio lá atrás, ao redor de casa. Lá é grande, né? Cara, ela capinou tudo que tinha para tirar de qualquer sujeira, de cantinho, no jardim, tudo assim. Fiquei impressionado. Cheguei em casa ontem, no final do dia, depois da corrida, vi aquele negócio limpo, ao redor de casa, tudo. Ela levou uns 2 dias fazendo. Dei os parabéns para ela e disse assim, me manda teu Pix, que eu vou te pagar. Tu tá de parabéns, Rodrigo. Ela não tinha pedido nada, mas tá de parabéns. Fez por livre e espontâneo vontade. Vamos para cima? Como é que vocês estão aí? Qual que é o compromisso de hoje? Coloca aí, Regis. Acho que o Regis trabalha lá no Maico hoje ou não? Comenta aí. E qual que é a agenda de vocês de hoje? Coloca aí. Minha agenda é essa. Prum. Eu sei que a do Maico deve estar assim. Deve estar um turbilhão na agenda dele lá. Diegão, daí, como é que foi a corrida lá? Levantando para vencer ontem. Nós estávamos indo para a igreja de manhã cedo. Ela disse, ainda bem que o tempo ajudou. Firmou lá para a corrida da Navale. Realmente a gente não pôde estar, cara. Nós já tínhamos um compromisso agendado. A gente faz a agenda já, né? Mês a mês lá. E não deu para estar. Não tinha como. Mas sei que o Moisés representou. Matheus representou a M2 e representou muito bem, né? Ganhou na categoria dele. Fez 4,3 de pace. Aquele guri tá voando. Vamos lá, turma. Vamos lá que nós vamos falar sobre romper os limites. Deixa eu ligar o ar aqui. Começa a falar. Começa a dar um calorão. Vamos romper os limites hoje. Romper limites. Romper cercas. Romper limitações que o mundo nos impõe ao nosso redor. Beleza? Amanhã tu vai pro Michael. Isso aí. Tô sabendo, cara. Semana vamos derreter lá um revestimento. As obras do Michael estão de parabéns. Quem quer conhecer obras bem executadas, organizadas, vai a Parobé e fala com o Michael Cristiano. Parabéns. Somos parceiros lá naquelas obras. Primeiro limite que você precisa romper. Vamos para cima? Primeiro limite da tua família. Isso. Desapega da família.
Não, cara, minha família é tudo. A tua família que é tudo é você e seu cônjuge. O resto é tudo. Não, eu sou meio. Estou sendo pejorativo, né? Tudo não, são pessoas importantíssimas. Mas em questão de limites, cara, o restante é restante. Começar pelos teus pais. Ame seus pais. Honre os seus pais. Reconheça todo o esforço que eles fizeram por você. Seja grato, mas não fique preso aos teus pais. Tem pessoas que até hoje, depois de adulto, depois de ter filhos, os pais ficam dizendo onde tem que morar, onde tem que trabalhar, o que tem que fazer com o dinheiro. Ficam presos a tudo. Os pais se metem na vida. Não pode, cara, não pode. Você tem que romper esse limite. Mas agora ficou esse ar na minha cabeça aqui, que lasqueira. Acho que assim vai dar certo. Aí, ó. Vou tentar girar isso aí. Vamos lá. E tem que definir, cara. Tem que separar o cordão umbilical. Uma das coisas que nos fez muito saudável no nosso relacionamento no meio da Letícia é que nossos pais, tanto da parte dela quanto da minha parte, nunca meteram um bedelho no nosso relacionamento. Nunca. Por quê? Nós nunca permitimos. Nunca. Claro que a gente sempre tiveram acesso a nós, sempre fomos muito parceiros, nos ajudaram muito quando nós precisamos, nós ajudamos muito quando eles precisaram. Nunca briguei com meus pais, nunca briguei com a minha sogra lá, né? Meu sogro não vive aqui perto de nós, mas também nunca permitimos que eles se metessem. Então, uma vez que minha infantilidade, lá no começo do casamento, que eu tive uma atitude infantil na frente dos meus pais, minha mãe quis dar um pitaco e a Letícia disse assim: olha aqui, dona Helena, agora ele é meu marido, pode achar que eu resolvo isso aí. Nunca mais ninguém se meteu ou usou, até passou por ruim assim, mas tá certo, tá? Então nós temos que não podemos permitir romper esses limites da família, tá? Depois outro limite que a gente tem que romper da criação da sua família, das crenças limitantes que a gente desenvolveu lá na nossa família. Nossos pais eram limitados, tá? Dentro do tempo deles, da educação deles, da experiência de vida deles. E volto a dizer, eu honro sempre meus pais. Minha mãe eu peço a bênção, meu pai, até a última vez que eu vi ele, eu pedi bênção, um beijo. Cara, amava eles, só que eles tinham uma crença, eles cresceram no outro limite, no outro formato de mentalidade. E eu tive que romper algumas mentalidades que não funcionavam mais para minha vida depois que eu casei. E isso foi difícil, cara. É difícil você romper mentalidades, falsas crenças limitantes. Normalmente você reproduz o mesmo ambiente que da onde você veio. É mais fácil, é automático fazer isso, a não ser que você faça um esforço para romper esses limites, tá? Se você... os seus filhos, né? Quem já tem filho grande, também tem que liberar, cara. Tem que cortar o cordão umbilical desses filhos para eles irem e deixar eles viverem a vida deles. Se você não fez o que tinha que fazer até eles ficarem adultos, não vai ser agora que você vai mudar a tua educação sobre a vida deles. Você constrói o caráter de uma criança entre valores, princípios e tal, até os 7, 8 anos. Depois você começa a prepará-los especificamente para ter postura social na vida e fora, né? Depois, na vida adulta, você diz assim: show, agora é contigo. Te dá uma ajudinha aqui. Eles são flechas na mão de um flecheiro. Você é o flecheiro, você tem que puxar, dar uma direcionada assim. Cara, a vida é lá que funciona. Se tu for para cá, é coisa ruim. É para lá, vou te lançar para lá. Às vezes alguns ainda fazem as curvas sozinho, né? Mas tudo bem. Mas esse é o papel. E o seu filho não é seu. Não, mas é o meu bebezinho, não é seu. Assim como você não é do seu pai, tá? Então precisa romper esses limites familiares, tanto de trás para frente, de trás para cá, quanto daqui para frente. Entendido?
para que nós possamos ter uma vida leve, como é difícil carregar o peso dos outros. Não estou dizendo o fardo dos outros, tá? A Bíblia nos ensina a ser ombro por mão do lado, a dividir, né, o fardo de cada um, mas cada um carregue o seu próprio fardo. Como é isso, Rodrigo? Tem circunstâncias que tu vai ombrear com a pessoa do lado, eu posso te ajudar, posso te resolver isso aqui contigo, vamos lá, vamos sair dessa situação. Agora, a responsabilidade de vida de cada um carrega a sua. E eu sei que nós precisamos muitas vezes fazer um esforço a mais dependendo da situação, mas isso não pode ser crônico, sabe? Tem que ser pontual. E você já sabe disso também para a sua vida, cara. Ninguém vai ser, não vou ter uma vida crônica ocupando outras pessoas. Outras pessoas me ajudam. Eu sou muito ajudado na minha vida, mas muito. Por isso que eu estou sempre disposto a ajudar muito também. Mas cronicamente não. Cronicamente eu sempre fui responsável pela minha vida. Assim como também não me responsabilizo na vida dos outros, cronicamente. Beleza? Vamos lá. Próximo limite a ser rompido, educação escolar. O que nós aprendemos na escola? Me fala o que você tem de aprendizado escolar que hoje você carrega diariamente, nossa, que foi super importante. Todo dia isso que fez a diferença na minha vida. Faculdade e tal. 90% era só para passar na prova, na verdade. Claro que é muito importante o ensino, porque isso nos ajuda a desenvolver o cérebro, fazer ligações neurais, fazer conexões, contribui para o nosso autodesenvolvimento. Isso é muito bom. Porém, o conteúdo em si, de quase nada vale. Aí, o Matheus aí, agora eu senti firmeza, hein? Ganhou a rústica ontem, 5 da manhã já está de pé, hein? Esse guri tá valendo ouro, hein? Prazerzaço aí ter junto como o Matheus como nosso sócio. Vamos lá. Então, romper limites escolares, limites que nos foram impostos na escola. Tá? Tem muita coisa lá na escola que nós não podemos mais carregar na nossa vida. Até porque, o que nós aprendemos sobre dinheiro? Não aprendemos a insônia. Isso eu falei no começo da live. Às vezes é insônia, por isso que a pessoa está acordada às 5 da manhã. Nós não aprendemos sobre investimento, sobre economia, sobre câmbio, sobre o ouro. O que é o ouro, cara? Sobre impostos, nós não aprendemos sobre isso na escola, cara. Só aprendia sobre o imperialismo. Estados Unidos é um imperialista que subjuga as outras nações. O proletariado e a burguesia, né? Revolução Francesa. Cara, é isso aí. Daí a gente olhava, escola pública, né? Escola de pobre, cara, nós somos uns judiados e tem uma casta privilegiada lá que explora nós. É basicamente isso que a gente aprendia na escola. Toda a escola, cara. Lá na faculdade a mesma coisa. Eu estudei. Estou falando que eu estudei, não estou falando que os outros estão falando, que eu estudei. Nunca aprendi sobre empreendedorismo. Que o Matheus formando engenharia, a Letícia formada em arquitetura. Que tem uma galera aí com mais faculdade? Eu me formei em educação física. Empreendedorismo nunca passou a menção da palavra empreendedorismo nessas faculdades, cara. Sábado eu estava dando aula aqui para o pessoal na imersão Construir para Vender. Semana passada eu fiz o cálculo de segunda até domingo, até sábado, né? Domingo nem contou. Foram 12 horas de aula que eu ministrei, 12 horas, na mentoria de casais, no Clube 5am, no Construir para Vender. Só o Construir para Vender vale mais do que uma faculdade inteira de arquitetura. Como assim? Só aquelas 6 horas que eu passei domingo com o pessoal, sábado com o pessoal. Não, Rodrigo, não pode? Pode. Sabe por quê? Porque eu mostrei lá a estratégia para Construir para Vender e, se for necessário, contrato o arquiteto, que ficou 7 anos. Não, está resolvido. Vale mais que a faculdade de arquitetura, porque aquele arquiteto não sabe construir para vender. Sabe fazer um projeto, daí tu contrata. Meu, quanto custa?
3 pila, 5 pila, 10 pila aqui que tá pago. Entendeu? Por que eu vou ficar 7 anos na faculdade? Claro que é importante ter o diploma, abre muitas portas. Hoje aqui a M2 existe porque tem diplomas por trás dela, top, tá? Mas se não tivesse, a gente contratava. Hoje a gente tem uma arquiteta contratada aqui que faz muita coisa e em breve ela vai estar assumindo toda a bronca aqui, tá aprendendo passo a passo aqui do escritório. E amanhã depois a gente põe mais uma arquiteta, contratamos um engenheiro, pensa furado, né? Que furado contratar um engenheiro. Temos que contratar alguém que entende obra de verdade. Aí contratamos um técnico e fomos contratando gente que sabe o que está fazendo. Tá? Então, agora, sobre empreendedorismo, zero. Como faço dinheiro? Cara, passa no concurso público, é isso que eles te ensinam na faculdade. É assim que tu faz dinheiro. Complicado isso, né? Mas vamos lá, sobre gestão. Hoje, numa das turmas nos casais, a gente está falando sobre está no mês do CEO, né? E o assunto hoje é gestão de clientes. Como fazer gestão de clientes? Alguém te ensinou? Eu não sei se você estudou em alguma faculdade. Alguém te ensinou a fazer gestão de clientes? Né? O boca aberta aqui, que nunca estudou arquitetura e engenharia, vai ensinar a fazer gestão de clientes. Nunca estudou administração. Estudei educação física, né? Mas também nunca aprendi a nadar. Enfim. Relacionamento interpessoal, network, cara. Que faculdade ensinou a fazer network? Complicado, né? Gestão emocional, né? Comunicação é complicado, né? Nem na faculdade de publicidade eu acho que eles não ensinam comunicação. Não, lá deve ensinar. Minha irmã estuda. Acho que a minha irmã está estudando, finalizando publicidade e propaganda. Vou perguntar para ela se tem uma cadeira sobre comunicação. Vamos ver. Outro assunto agora que também nós temos que romper, e esse é polêmico, mas eu vou ainda dar uma apertadinha na ferida. A religião. A religião nos impõe muitos limites. E eu posso falar, eu tenho lugar de fala sobre isso aqui. Porque eu andei 21 anos dentro da igreja católica e andei, estou há 17 anos dentro da igreja evangélica. Então, sobre esses dois tipos de religião eu posso falar. Os outros não posso falar porque eu nunca entrei dentro. Então, não vou tocar nesse assunto. Não posso falar daquilo que alguém falou para mim com propriedade. Cara, alguém falou para mim, não sei se é verdade. Não tive a experiência pessoal. Mas do que eu tive experiência pessoal, sim. A católica, a tradicional que eu frequentei 21 anos, nunca me ensinou sobre prosperidade. Sempre sobre pobreza. Tá? Até para dar era pobreza, era moedinhas. Nunca me ensinou a ser generoso. Falava, cara, dá uma esmola aí e pronto. É basicamente isso. Cobrava uma tarifa lá anual da igreja. Só que eu pensava assim, como é que a igreja mantém prédio, salário de galera, cresce, né? Se entra só moedinhas lá. Daí eu parei e refleti como. Não sei se ainda é assim, faz 17 anos que eu não estou mais lá dentro. Com as festas tradicionais das comunidades. E eu ia nessas festas com meus pais. Deixa eu te falar. Bebedeira, primeira coisa era bebedeira. Briga, direto. Traição, mais o que mais tinha. Quem promovia? A igreja. Que no domingo de manhã era a missa. Gente, vamos amar Deus, é Jesus, vamos amar os próximos. De tarde, vamos beber, cair e levantar. Era a realidade que eu vivi, tá? Se você viu em outra realidade, tudo certo. Estou falando daquilo que eu vivi. E eu precisei romper isso aí, porque essa era a realidade que eu vivia, cara. Era isso, né? Era normal na minha família, meus familiares, era isso aí, cara. Era basicamente isso aí. Ia na missa de vez em quando. Eu sei que hoje tem uma igreja mais renovada, tem a católica carismática, tem outras pegadas bem mais atualizadas. Estou dizendo aqui eu vivi, da onde eu vim, tá? Daí fui para a evangélica, aonde também, dependendo da linguagem, algumas falam para você não ter apego ao dinheiro, que o dinheiro é sujo, faz mal e não sei o quê, mas vão lá e depois te apertam para você
ofertar, dizimar e tal e tal. Cara, mas peraí, se eu não posso, se o dinheiro não é importante, por que para ti é importante? Então, assim, vinha algumas distorções e muita da igreja evangélica ainda distorce o dinheiro de uma forma violenta. Teologia da prosperidade é um outro extremo, tem que dar para receber, dá para receber, dá para receber. E a teologia da libertação, da igreja, que vem também da igreja católica ali, dá porque não é importante. Então não te apega nisso e tal e tal. Poucas igrejas são saudáveis e equilibradas na questão de finanças dentro da igreja. Então, encontrar isso, esse discernimento profundo sobre como o mundo, como a criação de Deus ela é próspera, ela é verdadeira, ela vive e Ele nos deu a terra para nós governarmos. Tem uma profundidade disso de forma inteligente, espiritual e de forma saudável é um pouco mais complicado, tá? Então, de forma geral, a religião cristã nos deturpa também, nos coloca muito limites. Não pode isso, não pode aquilo. E nos vão nos bloqueando em várias coisas, tá? Então, romper isso, sem precisar deixar de seguir a Deus, sem precisar de deixar a comunidade, o congregar, que eu sou igrejeiro. Nós, desde o tempo que era da católica, eu já era igrejeiro, já ia sozinho na missa. Eu era adolescente, eu ia sozinho na missa, cara. Eu tinha um desejo de conhecer Deus. Sou igrejeiro direto, assim, ontem estava lá a manhã toda servindo na igreja lá com as crianças, de noite ainda peguei o culto online para não precisar voltar de novo para o culto. Se fosse mais perto eu tinha voltado, tinha recém corrido e, cara, vou olhar online hoje. Tem hoje esse privilégio, né? Oferto, cara, sou doador para vários projetos, tudo certo, mas não sou limitado, porque eu tenho que ser um pouquinho livre com a análise crítica e tudo que está acontecendo, tá? E viver uma vida livre dentro da comunidade é muito legal, cara. É muito legal. Onde cada um cuida da sua vida, mas ao mesmo tempo nós todo mundo caminhamos num propósito bem claro, bem definido, certo? Então cuidar com a religião para ela não te trancar aí um pouquinho, tá? Parará. Se no mundo nós pegássemos e repartíssemos toda a riqueza, dinheiro, né, que existe no mundo, tem um cálculo aí, não sei se esse cálculo está atualizado, tá? Que daria 34 mil reais por pessoa. Pensa. Resolve a vida de muita gente, mas muita gente que nunca viu tanto dinheiro na frente. E deixaria muito bilionário pobre, não é verdade? Mas deixa eu te falar, em menos de 2 anos, os bilionários voltariam a ser bilionários. E aqueles que nunca tinham visto os 34 mil reais na frente não teriam mais nada. Pode ter certeza, não teriam mais nada dos 34 mil reais. Porque não souberam lidar com riqueza. Estariam ainda presos aos seus limites, às suas mentalidades. De consumo, de pegar o dinheiro e já sair gastando, achando que está fazendo uma grande coisa, não saber sobre gestão, sobre empreendedorismo, de multiplicação e tal. Com 34 mil reais eu fazer muita coisa em pouco tempo. Vai fazer uma multiplicação feroz. Eu fiz, foi final janeiro de 24. Eu peguei isso aqui mais ou menos, 34, 35 mil reais. E eu olhei esse cara, isso aqui eu vou mexer umas coisas mais arrojadas. Fui para um Bitcoin, fui fazendo isso, fazendo aquilo, fui lá, depois multipliquei, comprei um terreno, fui lá, depois entrei com outros investimentos, fui. Vou começar a 27. Claro que eu botei um pouco também do que eu fui injetando um pouco de dinheiro, para não dizer que foi só dos 34, tá? Passou de 300 em 2 anos. O começo do ano vai estar mais ou menos, vai ter passado dos 300. Só mexendo aqui e ali, tá? E botando um pouquinho mais de grana. Eu acho que no botar, eu botei mais... vamos dizer que eu botei mais uns 35 durante o tempo, assim, porque tinha uns negócios que eu tinha que botar um pouquinho mais para fechar a conta e revender, e trazer, e puxar, e investir. E dá para fazer, cara. Dá para fazer. Agora, se tu pegou 34 foi já comprar um carrinho para tu andar, já não vai dar certo. Até o ano passado, isso. Quando eu tinha esse valor, eu não tinha um carro, sabe? Eu andava com uma moto.
janeiro de 24, andava de moto. Tinha um carro da empresa que a Letícia usava, mas eu particularmente não tinha carro. E tinha dinheiro para comprar um carro, mas não comprava um carro. Mexia com outras coisas. Até que um dia, foi, eu acho que agosto do ano passado, um compadre meu disse, cara, olha, esse carro é para ti. Daí sim, cara, mas tá um preço bom, né? Fez uma negociação abaixo de FIP e tal, daí eu comprei essa Mercedes que eu ando hoje. Mas senão, não sei se eu ainda teria comprado, cara. Porque tem algumas coisas que a gente tem que fazer antes de ter certos proveitos. Claro que eu aproveito muito bem a vida, tá? Mas é que para mim não era importante. Hoje já é mais importante, mas começo do ano passado não era importante, entendeu? Então esses 34 mil reais por pessoa, será que durariam quanto tempo na mão de alguém que não sabe mexer com dinheiro? Nunca aprendeu a mexer com dinheiro. Então o segredo não é repartir com todo mundo. O segredo é capacitar todo mundo a fazer riqueza, certo? Romper com seus próprios limites. Vamos encerrar aqui que já até quase meia hora aí. Sabe quem se alegra com os programas sociais aí do governo? Bolsa Família. Vamos botar 34 mil reais na mão de todo mundo. Os empresários do varejo, cara. Porque esses derrete de vender. Primeira coisa que alguém que não tem recurso, quando pega algum recursinho na mão, compra. O que é a primeira coisa que o cara compra? Um telefone novo. Sabe por quê? Que ele precisa de um telefone melhor. Porque o que o telefone gera hoje é dopamina barata no cérebro. O que é dopamina barata no cérebro? É a droga moderna. A droga em si, ela gera dopamina. Eu já fiz esses estudos dentro de pós-graduação, que é o efeito da droga no cérebro, comparado com o efeito do exercício no cérebro, que é muito semelhante. A questão é que a droga é de uma vez só, que a pessoa fica doidona, cheia de adrenalina, de êxtase, e do exercício físico é depois do exercício. A dopamina é liberada dos nossos neurotransmissores e tu tem aquela sensação, cara, que coisa boa, eu venci. E tu tem aquela sensação de prazer e tal. Tu, claro, vai treinando teu cérebro para isso. Daí tu vai fazer mais, daí se tu fica uma semana sem fazer atividade física, depois de um tempo tu diz, tô estranho, tá me faltando alguma coisa. É igual o cara que fica sem usar drogas, tá? Só que na atividade física é de forma saudável, natural. E na droga é jogado. Exorbitante. Nas redes sociais, né, no videozinho curtinho, que a galera fica aqui, ó, é a mesma coisa. É dopamina barata. Na hora, aqueles videozinhos legais que a galera faz, sabe? Isso vai te viciando. Vai te viciando e tu não consegue ficar sem. Tu tem um minutinho livre, tu já pega o telefone. Deu uma distraída, tu pega o telefone. Tu foi no banheiro, tu pega o telefone. Cara, isso é terrível. Então, a primeira coisa que a pessoa faz é comprar um telefone novo. Um dos mercados mais prósperos, no Brasil principalmente, é da linha de tecnologia, smartphones e de comunicação, porque a segunda coisa que a pessoa faz é comprar um plano que vai ter internet liberado. Na verdade, é isso aí. Depois vem as outras coisas. Depois eu vou ver o que eu estou comendo, como é que está a minha casa. Conheço gente que tem iPhones. Não está melhor que o meu hoje, falando de um caso real. Mas esses dias era melhor que o que eu tinha. Desnecessariamente. É melhor que o da minha esposa, melhor que o do Matheus. Desnecessariamente. É incrível. Mas vamos lá. Então, para fechar a conta, gente, rompa os limites impostos, saia desse ciclo vicioso e transforme a sua realidade. Tá? Nós precisamos romper limites, crenças limitantes, falsas crenças e fazer acontecer. Você levantou para vencer. Né? Declare isso todo dia e vamos para cima. Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre que a prosperidade é algo natural. E daí a gente sai desse rompimento de limites e entender que o romper, né, o prosperar, não estou falando de dinheiro, prosperidade é crescer, é romper, tá? É algo natural, é natural. Isso deve acontecer naturalmente na tua vida se tu está no caminho certo, beleza? Papai, tu és um pai bom que sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti.
Agradeço para essa galera aí que na segunda-feira, cara, ou é insônia ou estão fora da casinha, levantar cedo, tá aqui conectado conosco. O Senhor os abençoe grandemente. Que eles possam romper os limites ao seu redor e que realmente eles sejam diferenciados nesse tempo, que não precisa muita coisa, mas porque esse tempo é muito nebuloso, mas que eles possam realmente ser destaque na sua geração e ser transformados e transformarem ao seu redor, levando impacto de transformação na vida de outras pessoas também, em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Um abração. Falamos aí amanhã às 5 da manhã. Até mais.